somos aqueles rapazes e hoje, brincadeira rapaziada, nós somos a FutWord e no programa de hoje teremos 6 corintianos, ou melhor 5, e eu e mais 4 especialistas aqui vamos tentar descobrir quem é o porco no meio dos gaviões. Legal. A maioria de preto e branco, inclusive. Uma observação muito forte: nenhum dos participantes tem um pigmento verde. Legal. Na sua Vieram brifado, né? Aquela bermudinha ele é meio verde, tá? Mas eu posso só falar um negocinho? Posso só falar um negocinho, gente? Esse cidadão aqui, o terceiro aqui, ó, ele é muito Corinthians. Não é possível, pô. Tem uma cara de corintiano nato. Com todo respeito, não existe possibilidade dele ser. Mas beleza, vamos seguir o vídeo. Seria uma grande surpresa. Pessoal, começando do começo então, nome, idade e qual a sua história, como você virou corintiano? Bom, minha história começa na Copa do Brasil 2008, Corinthians e Sport. Eu me tornei corintiano numa derrota. Quando o Corinthians perdeu, eu vi ali a paixão que meus pais tinham pelo Corinthians e aí foi só a história. E eu virei mais corintiano em 2012, quando meus tios e meus pais prometeram que se o Corinthians fosse campeão da Libertadores, ia sair todo mundo só de cueca na rua. E saiu? Saiu, e foi aí que eu falei, eu quero ser assim. É isso, é Perfeito. E aí eu entendi o que é o bando de loucos. O nome? Celso. O homem que saiu de cueca na rua. Eu sou o Pedro, tenho 23 anos e minha história começou pequenininho já, né? Na escola, o pessoal jogando futebol lá. Aí eu, no começo, não gostava muito de jogar futebol, fui me entrosando com eles, fui gostando de jogar futebol. Aí eu comecei a levar isso pra casa, né? E meus pais são corintianos e eles foram passando pra mim. É, história dos pais, né? História dos pais. Agora chegou a hora do mais corintiano Ele é muito do dia. Você vai falar o seu nome vai ser o mais Corinthians do mundo. Moleque, se tu for palmeirense, moleque, rapaz, tu veio muito bem brifado. Mas se apresente seu nome, sua idade, por que você virou Corinthians? Meu nome é Cauã, tenho 18 anos e a minha história com o Corinthians, antigamente, minha família basicamente torce pro Corinthians e eu não era tão fanático assim pro futebol, torcia, mas era só por torcer. Quando em 2019 eu peguei pra assistir a final do Paulista, entre Corinthians e São Paulo, peguei a paixão mesmo depois que o São Paulo empata o jogo e pro finalzinho o Corinthians faz o gol. Aí eu tornei essa paixão e desde lá... Aí soltou a emoção assim. É, soltou a emoção, aí... Show de bola. Hoje fanático. Não. Ok. Às vezes também não precisa ser aqui. Ok, não, beleza. Torce pro beleza. Corinthians, tá ligado? Perfeito. Torce pro Corinthians. Mas eu aposto que ele é fanático mesmo assim. Tá. O mais fraco corintiano já é fanático. Sou o Rodrigo, tenho 20 anos. Minha história com o Corinthians começou, nem sei quando começou, acho que na minha casa, ser corintiano é lição de casa. Show. Curto e direto ali. Meu nome é Alessia, eu tenho 23 anos e eu acredito que foi o Corinthians que me escolheu, não eu que escolhi ser corintiano. Isso é brabo! Isso é brabo! Aspas fortíssimas, tá? Mas ela pode também. Como é que eu posso puxar o saco ali do Corinthians? Pode ser ensaiado, pode ser ensaiado, mas assim, forte. Mas veio do coração. Aham. Tipo assim, não dá pra... Tu não sentiu um calor na fala dela ou nada? Um palmeirense não falaria isso, Não tá? falaria isso. Nunca falaria isso. Vamos lá, o meu nome é Rodrigo, eu tenho 20 anos e a minha história com o Corinthians começou desde bebê, porque a minha mãe é fanática, o meu tio é fanático, o meu primo, menos o meu pai que é santista, mas como ele não gosta de futebol, seguiu os passos da minha mãe, sou Corinthians. Meu aniversário de 2 anos, eu tava lá bebezinho com a camisa dos Gaviões da Fiel e, o Corinthians sempre esteve presente na minha vida e eu não consigo viver sem o Corinthians. Passou uma autoridade ali, tá? Eu posso fazer uma pergunta aqui? Vai lá. Eu queria entender um pouco mais da Alex ali. Você falou que o Corinthians que te escolheu. Por que o Corinthians te escolheu? Qual que é essa ligação de quase sobrevivência pelo Corinthians? Porque eu nasci já corintiana, minha família inteira é corintiana, meu pai é corintiano fanático, então eu nasci corintiana já. Na minha casa, na minha família toda, não tem ninguém que torce para outro time. Eu acho que no geral, cara, assim, todo mundo conseguiu dar uma mentidinha legal, assim, no mínimo, tá ligado? Se aquele cara que é o palmeirense conseguiu dar aquela mentira legal. Ainda pra mim tá bem difícil, mas tem algumas pessoas aqui que demonstraram ser mais, né? Eu também acho. Posso dar um exemplo? Fala. Nosso amigão aqui, ó, que se apaixonou pelo Corinthians na derrota, tá? É verdade. Celso. Perfeito. E digo mais, gente, se a gente não perguntar o que história é essa de você correr o pelado na rua, o mundo acaba. Por favor. Como é que foi esse negócio, papai? Foi meu pai fez uma promessa, ele e meu tio, falou assim, ó, se o Corinthians for campeão, eu saio de jogar na rua. E eu duvidei. Ele falou assim, então se o Corinthians for campeão, eu saio com o senhor. Ele falou, tá bom, no dia que quando fez o apito final, ele arrancou a roupa e começou a arrancar a minha também, né, saiu correndo. Isso é maravilhoso. Nada mais justo também, né? Isso é maravilhoso. O Corinthians tem essa coisa do... quem é corintiano é muito corintiano. Né? É verdade. Então assim... Ele mostrou que ele tem um vínculo forte, é uma coisa de família ali e tal, ele viveu uma parada ali. E aí se for mentira, é foda. Mas ele mostrou um vínculo ali. Será que essa história é verdade? Se for verdade. Cara, mas me passou verdade, eu acho que ele é meio certeza, tá ligado? E se for essa história verdadeira com um time diferente?
Eu voto nele tranquilamente, tá? Tá, não, mas eu ponho fé nele. Eu A ponho fé nele. vestimenta me Eu pega um ponho pouco. fé nele. Também põe fé nele. Tá, assim, tem alguém que vocês sentiram uma dúvida, tá ligado? Alguma coisa? Porque eu tenho. Porque eu votei nele muito Corinthians, mas ele já viu. É, ele veio mais na retranca, Ele veio na retranca. tá ligado? Pode ser timidez. Pode ser. Pode ser que ele é Corinthians também, mas não tanto também. Também. É válido. Qual que é o jogo mais marcante pra vocês que acompanham na história do Corinthians? Libertadores 2012. Tem algum jogo específico, afinal? Como é que Final. Perfeito. Tanto mais pela promessa também. Cara, teve esses jogos, né? Por exemplo, o Mundial, final da Libertadores, mas um que me marca muito é em 2017 pelo Brasileiro. Foi a primeira vez que eu fui no estádio com meus amigos, sem meu pai, né? Então foi tipo uma vibe legal, assim. Poucos gols do Júnior nessa temporada, né? Poucos. Já foi uma história mais elaborada, tá ligado? Não pegou o normal. Você foi? Você falou? Não vi. Foi Em 2017 era contra qual o jogo? Palmeiras, Palmeiras mesmo. no segundo turno. Que teve a selfie do Romero, não foi? Legal, legal. Mano, esse cara é Corinthians. Esse cara é Corinthians. Senão ele tá citando uma derrota do próprio clube. Não é possível isso não é possível. A minha foi a final na Copa do Brasil contra o Flamengo, que empatou uma. qual ano foi? E acho que foi em 2022, 2. não. Tá bom, tô entendendo. Então o jogo mais marcante foi a final que perdeu pro Flamengo. Porque Tá fazia bom, tempo Cauã? que Você não tá na minha chegava lista. na final. É, faz sentido. Ó, e tem que ser dito que eu vou. Assim, eu quero fazer só o advogado rapidinho, porque a gente tá falando que o cara puxou um jogo mais recente, foi uma derrota, ok. Mas ele tem 18 também, né? Ele é o mais novo. Ele é mais novo. Não teve tantos anos de glória assim o Corinthians. Com todo respeito, rapaziada do Corinthians aí. É, tipo assim, 2012 é muito antigo pra ele. Eu acho que o jogo que mais me marcou foi o 6x1 contra o São Paulo, que eu tava lá na arena. E, putz, foi um jogo que quando saiu a escalação eu falei, ferrou. E o jogo foi um absurdo. Aquele gol do Luca, tá maluco. Caraca, pra ele lembrar do gol do Luca, ele é muito Corinthians, tá? Ele deu uma pesquisada. Ele pode ter pesquisado. Porque assim, ele foi no gol do Lucas. O Christian fez o gol e saiu mostrando o dedo do meio, ele lembra do gol do Luca. Não, o Christian saiu assim, ó. Não saiu com o dedo do meio. Eita, poxa. Que no Morumbi ele foi. Deu um puta BO pra ele, que ele saiu com o dedo do meio. Moleque, Não, irmão. agora esse bicho é Corinthians, tá? Ou ele pesquisa muito bem, ele pode ser um estudante. Eu já Pô, mas tenho o cara, pra ele saber que você ia falar, que apontou o dedo do meio e falou, não, foi o primeiro dedo, foi o indicador, mano. O cara, Vem cá. O cara tem Ele que ser o pode também Sherlock ter Holmes abrido. do milho. Ele também pode ter aberto ali no camarim. Melhor momento, 6x1, Corinthians. Mas eu acho que não, tá ligado? Você dá Ele naquela puxou o fundamento. pesquisadinha. Puxou o fundamento. Eu sinto sinceridade nele. O jogo que mais marcou, assim, foi da Copa do Brasil contra o Galo, que eu fui com meu pai na arena. E no primeiro jogo tava 2x0, aí era o jogo de volta, que o Roger Guedes conseguiu fazer 2 gols, foi pênalti. E aí o Hulk perdeu o pênalti e aquilo lá foi incrível com meu pai, a gente chorou. É uma memória bem marcante, assim, porque eu realmente já comecei a gostar mais ainda de futebol. Então, em 2012 eu era menor, eu não conseguia sentir tanto aquilo. E eu consegui aproveitar esse momento só eu e o meu pai. É uma opinião sua. O que você acha do jogador Roger Guedes? Eu gostava muito dele, mas eu não gostei quando ele saiu, a forma que ele saiu. Ele falou que ele ia continuar e ele pega assim, sai, por mais que tiveram propostas boas, eu não gostei do jeito que ele saiu. Eu posso falar uma parada? Esse jogo específico do Atlético Mineiro é muito nichado. Só corintiano de verdade vai lembrar, porque se ela tivesse pesquisado, ela ia pesquisar alguma final. Não é uma algum time. goleada. Eu acho a Alessia muito forte, muito Corinthians. Eu tenho minha favorita. Pra lembrar do jogo do Galo, assim, na lata. Tem que ter conhecimento, moleque. Então, tu tem que respeitar, rapaziada. Tem que respeitar. Pra mim, o jogo mais marcante do Corinthians, eu podia aqui falar a final do Mundial, mas acho que seria muito manjar. Mas eu vou ficar com a final desse ano do Paulista 2025, porque eram 6 anos sem ganhar. Eu tava lá em 2019 contra o São Paulo. E dessa vez, pra mim, o mais especial foi a festa da fiel torcida ali, com o sinalizador, Memphis subindo em cima da bola. Isso aí foi, pra mim, estilo... Até arrepia, porque é o estilo Corinthians de ser, em cima da porcada ainda, que foi maravilhoso. Da porcada. Ele encheu a boca pra falar da porcada. Se ele for palmeirense, ficar falando da porcada desse jeito... Não existe. Senhoras e senhores, eu acho que a gente tem informação suficiente pra puxar a votação, não? Também acho. Alessia com certeza pra mim, tá? Cara, eu tenho alguns favoritos aqui, e assim, ela é muito forte. Ela é muito Corinthians. Eu acho Mas que quais são os seus 3 favoritos? Meus 3 Dois? favoritos? Eu tô com ela e tô com os outros 2 Rodrigos. Pô, exala Corinthians isso aqui, cara. Eu tô na Alessia, Rodrigo e no Celso. Eu desconfio um pouco do Rodrigo de Boneta. Alessia pra mim, pra sair, porque é muito Corinthians. Falou o jogo ela, nichado. ela certeza. Todo mundo compra Ela Alessia, certeza. não? Vamos puxar a votação? Ela certeza. Alessia? Alessia. Muito Alessia, obrigado. Você é muito Corinthians. Muito Corinthians. A primeira Calma. Solte o Vai Corinthians imediatamente. Vai, Corinthians! Veio do coração.
Seguinte, gente, eu queria saber de cada um de vocês, quem é o maior ídolo e por quê? Pra mim é o Cássio, porque eu acompanhei ele, né? Mas eu também coloco ali Marcelinho Carioca também, porque fez história no Corinthians. Tem um porquê um pouquinho a mais aí desse Cássio? É só pela história? Não, pela história dele, pra mim eu acho que ele é o top 1 do Corinthians, assim. Por mais que ele saiu um pouco meio, né? Ano passado, fiquei, lógico. Mas eu fiquei feliz porque tinha o Carlos Miguel, mas também traidor, então traidor do Mesmo Corinthians saindo, segue sendo o maior ídolo pra não, mesmo você. saindo, pra mim segue sendo o maior ídolo ainda. Pô, Não- esse cara não ser eu considerado acho como que- corintiano nos favoritos é brincadeira. Cara, pra mim também é o Cássio, porque é o jogador que, pô, acompanhei querendo ou não a minha vida inteira de futebol, tá no clube há muito tempo, mas um cara que eu sou muito fã também é o Renato Augusto, então deixa esse... Renato Augusto. Renato Augusto é alguém diferente também pra colocar, né? Não só o Cássio, Marcelinho Mas também Carioca. não chega a ser um cara tão, tipo, fora É, da curva, assim, também sim, não. Tipo, é tô um ligado. jogador mainstream aí. Pra mim também é o Cássio, né? Como eu sou o mais novo, não vi muitos ídolos, mas o Cássio, todas as vezes que eu assisti, sempre ele salvava, fazia alguma defesa importante que garantia uma vitória ou até um empate. Você teria um segundo ídolo? O Renato Augusto também. Perfeito. Eu mesmo que eu vi ele pouco, eu vi ele só depois que ele voltou. Viu ele velhinho, né? Vai jogar, e aí, Rodrigo? Eu acho que eu colocaria o Cássio, mas confesso que a saída dele me deixou bem baqueado. Então eu vou falar pra vocês o Marcelinho e o Sócrates, que eu acho que o Sócrates tem uma identificação com o clube que nenhum outro jogador teve, né? Levantando até movimento da democracia, que é o que é ser Corinthians, né? Rodrigo, muito Corinthians, tá? Porque o corintiano de A verdade importância extra-campo. sabe dessa importância do importância Sócrates, do Marcelinho no tempo que tava ruim. Então, Rodriguinho Democracia muito forte. corintiana. Tem esse orgulho, né? Tipo assim, de falar, pô, Moleque, o Corinthians representa muito mais do que simplesmente o que é dentro de campo. Com todo respeito, eu não sinto nenhum Palmeiras aqui na minha frente. Com todo respeito Cara, eu mesmo. estou sentindo um Palmeiras. Não vou revelar. Eu tô sentindo também. Eu tô também. E aí, Rodrigo de Boné? Ó, pra mim, o Cássio foi um grande ídolo, mas pra mim a saída dele, porque ele não queria ficar no banco pro Carlos Miguel, e ele saiu por causa disso, só que ele nunca vai assumir na história, porque ele quer carregar esse posto aí de ídolo do Corinthians. Mas eu vou ficar com o Sócrates, com o mesmo discurso do Rodrigo, eu tava pensando, e ele falou, por conta da democracia corintiana, até hoje, se você vê, o Corinthians lança camisas em homenagem à democracia corintiana. Se não me engano, em 2023 foi a camisa que o Nike tava em vermelho em volta, era da democracia, então esse cara é gigante pra história do Corinthians. Se ele não é, ele veio muito bem estudado. Eu tá? acho que ele Não é possível. O Rodrigo de Boné é muito forte, tá? Eu acho que ele tá estudado. Ele tem carinha de ser Mano, muito sabe qual é engraçado? tá Que tipo assim, esse bicho parece que tá estudado e ao mesmo tempo ele veio com total naipe de corintiano, velho. Tipo assim, ele tá... Mas será que não é proposital, não? Pois é, mano, esse é o negócio. Tem uma opinião diferente, mano. Pô, não existe a possibilidade dele ser Palmeiras, mano. Ele é muito Corinthians. Tipo, eu concordo com você, Barini. Concordo com você. Tipo assim, beleza, a gente consegue olhar pra todo mundo aqui Corinthians, pá, mas se fosse pra escolher um só, pra minha vida, pô, pra continuar a viver, tem que escolher um. Cravava ele? Se errasse, tudo bem. Cara, eu posso dizer, pra mim, eu já tiro mais um aqui, tá? Cara, eu acho que a gente tá bem. Pra né? mim, o Rodrigo sem boné é extremamente forte. Ele falou sobre o 6-1 contra o São Paulo. Ele falou que ser corintiano é uma lição de casa. Isso é loucura. Pra mim, ele é o Corinthians. Citou Marcelinho, mas não é o citou mainstream Sócrates. torcedor corintiano, não? Não é o quê? O mainstream torcedor corintiano? 6-1 goleada, e aí democracia e tal, Sócrates não seria... deu uma pesquisadinha não ali seria no uma visão Wikipedia. um pouco genérica, não? Cara, ele não indo de Cássio que me pegou. Ele conquistou meu coração não indo de Cássio. Mas eu tô por vocês, a gente pode fazer mais uma. Mas eu acho... Eu posso soltar uma pergunta aqui? Mano. Eu queria saber de cada um de vocês um jogador aleatório que vocês gostavam do Corinthians. Um cara meio nada a ver, mas que vocês gostavam. Mário Bozelli. Qual? Muito aleatório. Tava na ponta da língua. Não, mas posso te falar, eu conheço muito corintiano que fala o Bozelli foi injustiçado. Então ele citar o Bozelli na ponta tava da na língua... ponta da língua. E eu posso falar um negócio? Ele ganhou força, tá? Cara, é um cara meio antigo que não se fala muito nele, mas eu gostava muito do Nilmar. Nilmar. Grande Nilmar, grande Pra Nilmar. saber do Nilmar, moleque. Puniu o Corinthians, inclusive, com um golaço do Internacional, não sei quem lembra. Primeiro gol indicava Puskas. Foi absurdo, foi absurdo. Verdade. É um cara que saiu recentemente até. Pra mim foi o Wesley, que foi jogar lá com... Você acha que ele foi pau nascer, né? Largou o Coringão. O moleque era novo. Ok. É errado ele ter saído, você acha que foi tipo meio... Acho que fez, porque ele quer aproveitado mais. Tá. Mas eu não faria outra coisa também, né? Pô, já com Cristiano Ronaldo, com todo respeito, dinheiro e Cristiano Ronaldo. Pô, um dia teu companheiro é, sei lá, é Bidu, o outro dia é Cristiano Ronaldo. Eu vou com o volante Gabriel. Tá bom, eu? Que Ah, tô jogou no ligado. Palmeiras,
Fazia gol no Palmeiras a rodo. Que jogou no Palmeiras também, tá? Que jogou no Palmeiras. Um palmeirense sabe que ele jogou no Corinthians. E fez gol no Bragantino agora. Fez gol no Palmeiras agora, jogando no Bragantino. É um cara que sabe de futebol, tá bom. Rodrigão de boné. O meu, eu escolho o Murilo, zagueiro do Corinthians 2023. Ó, esse aí eu gosto dele, tá? Eu gosto muito Ele dele. é muito bom. Pra mim, aquele lance lá de 2023, a semifinal, que ele cruza pro Renato Augusto fazer o gol lá na Arena do Corinthians, meu, aquele cara era saudades do Murilo. Celso e Rodriguinho, pra mim, são nomes fortes. São. O Celso pra mim. Mano, o Celso é porque ele ganhou muita força pela questão do Bozelli, assim, ó. Bozelli. Muito não. Caramba, moleque. Eu vou com o Celso também, então, pra ser o corintiano. Eu dou meu voto no Rodrigão. Boné. De boné. Eu vou no Rodrigão de boné porque eu quero saber um pouco mais de você. Eu vou no Rodrigão de Perfeito. boné. Celso, então, nosso corintiano. Obrigado pela participação. Valeu, Celso. Eu vou falar uma parada pra vocês. O cara que tá, assim, no meu radar, que tá sendo o mais palmeirense aqui, nesse momento, ainda é o Cauã, tá? O Cauã porque, mano... Eu não sei se é uma parada de talvez ele não acompanhar tanto. Exatamente. Eu não Pode sei ser. eu não sei se ele é palmeirense ou se ele só não acompanha Porque tanto. pode ser um cômodo dele ser tímido, Pode também. pode ser um cômodo dele ser novo, Uhum. pode ser um cômodo dele não acompanhar tanto, mas ele é Corinthians. E o melhor é que ele é o naipe dele é o mais Corinthians. Sim, sim. Mas esse é o negócio. Eu falo que ele, assim, tá com mais cara de palmeirense pela questão de... Ele falou que ele mais lembra ali de um jogo marcante, é uma final que ele perdeu pro Flamengo. Aí colocou o Renato Augusto e o Cássio, que, pô, os outros dois já tinham falado. E aí ele falou o Wesley, que, pô, faz muito pouco tempo, acho que daria pra qualquer um que, pô, acompanha um pouquinho saber que o Wesley, tá Não, ligado? eu até entendo o Wesley, tá ligado? Mas eu estaria ficando louco da cabeça se eu desconfiar que o Rodrigo, sem boné, ele é um grande entendedor da bola. Tipo assim, Ele pô, pode ser entendido. Mano, ele acompanha futebol. Tipo Verdade. assim, a loucura. Ele é maluco no futebol. Tipo pode ser assim, entendido. se jogasse aqui pra ele ser pô, torcedor do Inter, ele conseguiria desenrolar Ele se suave. virava. Ele ia soltar um Fernandão, ele ia se virar. Ele ia embarcar Você nessa. faz alguma faculdade de jornalismo, por exemplo? Não, faço direito. Ah, então, Pô, gente, o advogado, pra ele estar sabendo tanto assim do... O advogado é bom de convencer, cara. Também Pode ser tem isso também. né? Pô, Mas agora eu confio fiquei na em dúvida. inocência de Rodriguinho sem boné. Então vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Cada um de vocês, qual foi o pior jogo aqui que mais doeu, mais vocês sofreram? Deixa eu complementar a pergunta. O jogo que mais doeu e o pior jogador que vocês já viram pelo Corinthians. Acho que o pior jogo que eu já vi, assim, em questão de sofrer, foi justamente quando eu comecei a ter memórias, assim, do Corinthians, que foi o rebaixamento, né? Começou bem, né? É, legal. Ainda bem que eu nunca passei por isso. Eu particularmente aí mudava de time. Eu tenho nitidamente as imagens, assim, na TV, né? Tipo, do Felipe agachado, chorando. Eu nem consigo imaginar como que é ver o seu time Tava com a rebaixado. mão, assim. E acho que essa é a pior memória, assim, que eu tenho. Foi logo no começo. Você tinha quantos anos? 6, 7. Corintiano é sempre assim, começa a torcer quando o time tá ruim. Legal. É, mas eu conheço uma galera que virou assim. E aí, Calma, o pior jogo? O pior jogo foi quando teve Corinthians e São Paulo, que o Corinthians ganhou o primeiro jogo de 2-1, o 2 gols do Renato Augusto, e o torcedor corintiano ficou falando que ia passar, e quando chega o jogo de volta, o São Paulo passa e acontece aquela tragédia. Foi o que o Wellington Rato puxou pra esquerda, não foi? E o gol de mão do Lucas. Foi na... Foi esse, não foi? Na Copa do Ah, Brasil? gol de mão do Lucas. É o de mão? É o de mão? Gol de mão do Lucas. O que foi? Caraca, agora minha cabeça tá fritando, ela tá fritando. Eu acho que eu tenho a mesma opinião que você. Tá ligado? Vamos falar junto. 1, 2, 3. Calma. Ele é Palmeiras. Ele é Palmeiras. Sabe por quê? Ele pega o pior jogo, o melhor jogo pra ele, e joga com o pior. Não, vocês entenderam que esse jogo que ele escolheu como pior, do Corinthians começa ganhando e depois é desclassificado, né? Sim. E o melhor jogo mais marcante pra ele foi a derrota amarga pro Flamengo. Não, é que essa derrota com o Flamengo, se você pegar a campanha, é uma campanha boa, e o Corinthians chegar na final sendo desacreditado. Ninguém acreditava que o Corinthians ia ser campeão. Você trouxe essa final, na verdade, porque, tipo assim, fazia tempo que você não viu o Corinthians jogando aquilo tudo, e agora você tá numa final, aquela expectativa foi mais... Ele nunca tinha ficado tão feliz igual nessa final. Foi mais pelo Porque Corinthians. teve o jogo contra o Atlético Mineiro, que como já pensou, o Corinthians foi eliminado. Aí o Roger Guedes joga pra caramba, faz um golaço, aquele golaço que ele faz, e aí o Corinthians vai passando. O Corinthians não vai jogando bonito, vai sobrevivendo na Copa do Brasil. Aí quer que chega na final, e quando o Flamengo marca o gol, o Corinthians já fica... Pensa que vai perder, quer que saia o gol no finalzinho, e o Corinthians leva pros... Pô, ele tá me deixando confuso, mano.
Agora ele ganhou os pontos comigo. Ele ganhou, mano. Ele pode ser aquele cara que é corintiano, como ele disse, ele virou por conta na final de 2019, então faz pouco tempo, né? Então pode ser um cara que não gosta... Você gosta muito de futebol, mais ou menos? Gosto bastante. Tá bom, então quebrou meu argumento. Tu tem um segundo time, assim, na Europa e tal? Na Europa tem, foi campeão ontem. Foi o Tottenham. Pô, aí esse cara tá de sacanagem. Não, fazendo sofrer. Não. Faz sentido. Tottenham, Corinthians? Porque o Lucas, em 2019, fez essa história aí também, né? Quando ele começou a acompanhar futebol, na Champions de 2019, o Lucas meteu aquele hat-trick, não foi? Foi por conta disso? Porque é um time que uns chamam de pequeno, mas ele tá sempre assim, entre os grandes, entendeu? Fica sempre brigando pra ter o espaço dele. Tá, uma coisa eu sei, o nosso amigo Cauã gosta de sofrer. Corintiano e torcedor do Tottenham. É que o Tottenham é um pouquinho além, né? O Rodrigão, seu pior jogo, pior jogador. Pior jogo eu vou colocar a final contra o Palmeiras, que o Jô faz o gol de pênalti no último minuto e a gente perde nos pênaltis. Que eu acho que ficou um gostinho de quase ali, que foi... Ele é forte, né? Ele é corintiano, eu já risquei ele aqui. Ou ele sabe muito, ou ele de fato é corintiano. Moleque, ele sabe não muito. sei, velho. Ele faz direito. Dúvidas. Se ele não for corintiano, eu como 1 quilo de caco de vinho. Cara, eu gosto do Rodriguinho. Eu gosto do Rodrigo com boné. O Rodrigo Eu também, o de boné. Não me pega. Mano, ele é Corinthians. Não me pega. Pra Ele é mim, Corinthians? o Rodrigão com boné é melhor. Eu tenho minhas dúvidas. Pode confiar que ele é Corinthians. Eu tô com 7. Ele é Corinthians. Ele é, mano. Ó, o João, você falou o quê? Você falou que você tem suas dúvidas. Tenho minhas no dúvidas. Rodrigão? O Rodriguinho sem boné. Sem boné. Rodriguinho sem boné. Cara, Por quê? Qual que tá Pô, mano, eu acho que ele é um bom entendedor de futebol. Tá cara, ligado? o Gabriel Assim, dele isso, me quebrou. O Gabriel, jogador aleatório. Mas tem gente que gosta, era raçudo e não sei o quê. Então, mas eu acho autêntico. Esse aí é muito forte. Eu acho melhor do que o 6x1. O Gabriel é forte. Mano, ele tá puxando umas informações que, mano, O Gabriel é forte. é só, tipo assim, não é uma pessoa que colocaria ali na internet pra tentar entender alguma coisa e conseguiria pescar, assim, sabe? É alguém que já acompanha há muito tempo. Seria Pra tipo mim um é Flamengo- muito difícil isso. Seria tipo um flamenguista falar que o jogador aleatório que eu gosto é o William Arão. Sabe? É bem fora da curva. É mais Bem fora da fora da curva, curva. é verdade. E aí, Rodrigão de boné, o mentiroso? Pra mim, o pior jogo, assim, que eu me lembro, até achei que alguém ia falar, final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que o Matheus Vital chuta a bola lá no Cristo Redentor, Fagner, meu, aquilo ali foi... Aquele dia eu assisti um jogo num bar, eu voltei pra casa, eu não conseguia nem dormir de tão chateado que eu fiquei. Cara, não dá. Não dá pra eu não votar nele, mano. Não dá pra eu não votar nele. Caralho, eu tô em dúvida. Deu um nó, tá? Deu um nó. Tá, mas calma aí, vamos lá. Pra gente finalizar, a gente começar a nossa análise aqui ainda, a gente precisa saber ainda o pior jogador que você já viu pelo Verdade. Corinthians. Vamos Então lá. vamos lá. Aquele Vamos que lá. mais te fez raiva, aquele, nossa, bagre máximo. Um cara que, pô, respeito a história dele, respeito a família dele, a história que ele tem lá, mas um cara que entrava em campo, dava vontade de desligar a TV, era o Roger. Roger. Ah, moleque, esse aí eu tive no meu time. Odiava. Você tem alguma memória, tipo assim, caraca, esse dia eu fiquei louco. Esse jogo, esse gol perdido, sei lá. Muitos, velho. Quando ele entrava em campo, eu via, tipo, o juiz levantando a plaquinha lá, com o número dele, eu já falava, acabou. Que camisa ele usava? 9, eu acho. Ele é 9. Eu tenho. É 9. O Corinthians tem um monte de jogador, né, que já jogou lá que é ruim, mas eu vou ficar com o zagueiro Raul Gustavo, que era sempre disciplinar nos jogos, e eu vou fazer uma menção honrosa a um jogador que não sei se vocês vão conhecer, que na época do Corinthians, do Silvinho, tinha um jogador chamado Vitinho. Colocou 2 jogadores que eu nunca ouvi falar na minha vida. O Raul Gustavo zagueiro, Não, Raul cara. Gustavo, beleza. Mas eu não acho que ele era horrível não, tá? Não, mas tinha muita gente que odiava. Tinha muita gente que odiava. Cara, eu tô muito triste porque eu tava tranquilo nele e agora ele já tá eu embaraçando também. a minha cabeça, mano. Mas vamos lá. Vitinho? Quem é Vitinho, gente? O Pois cara é, odiava Vitinho- o Vitinho? Pois é, eu só conheço 2 Vitinhos. O cara que tá agora na Arábia e o cara que joga no meu time no Botafogo lateral. Né? E o cara que tá apresentando esse vídeo também. E eu? Mentira, só conheço você, pai. Eu vou com o atacante Jonas. Você lembra de um momento igual ele ali? Algum jogo, Foi nesse momento que eu perdi a paciência. Toda vez que ele entrava, eu ficava tipo, cara, o que esse cara tá fazendo? O cara não sabe nada da bola e ele veio, acho que da Europa. A gente esperava alguma coisa que era ele, o Casim e o Jô. E o Jô conseguiu assumir ali e é um ídolo hoje, né? Eu podia falar o Luan, mas como é jogador de futebol, vamos colocar aqui o Rojas, que foi um cara que, contra o América Mineiro ali, eu lembro que ele fez uma partida que eu falei, esse cara é o De Bruyne paraguaio. E aí, no final das contas, processou o Corinthians, não jogou Viado, nada. ele é forte.
Ele é forte. Eu não tava colocando Ele é fé no forte. Rodrigão de Boné, mas ele é forte. Ele é forte. Mano, ele é Os forte. fatos são fortes, gente. Já Ele é eliminou o forte. corintiano. Mais uma vez, Rodrigão de Boné. Mano, você não tem como escapar, pai. Eu vou de Rodriguinho. Ele é muito bom. Eu vou. Rodriguinho, mano, não dá, velho. Tamo junto, é o Rodriguinho, é o Rodriguinho. Tá quantos É o votos? Rodriguinho. Tá quantos Tá votos? 2-1. Vou de Rodrigão. Vou de Rodrigão. Cara, olha o look dele, ele tá tentando disfarçar. Sim, pode ser. Eu posso estar errado. Mano, acho que teve muitas das coisas aqui que o Rodriguinho apontou como se, tipo assim, acho que só ele conheceria, assim, como sendo corintiano, tá ligado? Acho que eu vou votar no Rodriguinho mesmo. Rodriguinho. Tu é bravo, moleque. Tu é bravo. Soltou o pai Corinthians sincero aqui, hein? Mas eu acredito que ele é Palmeiras, mas beleza. A gente tá praticamente ignorando a existência do Pedro ali como alguém que é entendedor da bola também, tá ligado? Alguém que pode estar sendo o cara que entende da bola, na verdade, ele é o palmeirense. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas do Pedro também. Cara, porque o Pedro falou que a pior memória foi em 2008. Ele tem 23 anos. Ele tinha 6 anos. É isso que eu ia falar. Você viu o Nilmar? Eu comecei a torcer pro Corinthians antes, quando eu já tava no jardim de infância, assim. Mas comecei a ter memórias do Corinthians, a acompanhar os jogos assim a partir do rebaixamento. Inclusive depois que o juiz apitou o final do jogo. Do jogo em si eu nem lembro muito, eu lembro depois, sabe? Tipo, ver meu pai do lado triste, essas... Todo mundo triste, assim. Que a sua família ela inteira é corintiana. Minha mãe era palmeirense e virou corintiana. Mãe palmeirense? Como é que é? Então, aí quando ela se casou com meu pai, ela virou corintiana, tanto que a família da minha mãe até hoje é palmeirense. Acontece. Às vezes Cara, não liga tanto pra não futebol. dá não, mano. Ele é muito Corinthians, na minha opinião. Por sangue todo mundo é muito Corinthians. A gente precisa de alguma pergunta que só o corintiano vai saber, cara. A gente pode fazer a parada da música, hein? A gente pode Vamos lá? sugerir uma musiquinha, hein? Vamos começar por quem é Corinthians de verdade, Rodrigão de Boné. Você puxa o remador. Depois vai, nosso amigo Cauã continua. E depois... Pode falar? Nosso grande Pedro. Pode falar? Complete a música. Rodrigão de Boné. Remador. Pau no cu dos tricolores. Ok. Pedrão, tricolor é vigarista. Pau na bunda de Santista. Se o Santista... Se o Santista não corresse... Pau no cu dos palmeirenses. Ai, meu Deus! Caramba, a gente já eliminou o corintiano, Que cara. é isso, mano? Eu jurava que agora alguém ia cair, mano. Ele tava todo perdido. Mas essa é uma música conhecida, Não, mas sei lá, viado. Vamos lá, mais uma aqui, Fizemos ó. merda. Mais uma aqui, ó. Cada um uma música diferente. Uma música diferente do Corinthians. Vai. Minha favorita que é vamos jogar com raça e com coração, é o time do povo, é o Coringão. Melhor essa aí. O Cauã tá processando. Calma, o meu é a que é a semana inteira, fiquei esperando pra te ver Corinthians. Perfeito, pra te perfeito, ver jogar. Ok. Pedro? Pô, eu gosto muito dessa que o Cauã falou, mas uma que me pega muito não é uma música, mas quando o estádio todo canta, me pega muito vamos Corinthians. Cara, eu acho que a gente fez merda. Eu posso fazer uma sugestão? Os três tem como se abraçar e fazer um poropopozinho rapidinho, sabe o meu? Aí, moleque. Essa é ótima. Genial, mano. Pra cá. Cauã de Corinthians. Tá bom, valeu. Se o palmeirense tá aí no meio, agora ele tá ficando mal. Eu falei que o Rodriguinho era o Palmeiras. Eu falei. Eu acho que eu tô... Mano, eu falei. O Rodrigo de Boné, eu acho que é. Eu não gosto do Rodrigo de Boné. Eu me estressei errado. Eu vou votar terceiro round seguido no meu mano Rodrigo de Boné. Porque ele é Corinthians, mano. Pô, ele só é Corinthians, é isso aí. Ó. E ó, digo mais, tá? Quando falar, puxa o popopó aí, poropopó, ele falou, começa pra lá. Eu vi isso. Ele, tipo assim, ele orientou a galera. Rodrigo de Boné, moleque. Ele é forte, ele é muito forte. ele tá Vamos lá, querendo- alguma pergunta a mais Ó, aí? eu vou falar o seguinte: o único cara que falou a parte do palmeirense da música lá, que a gente pediu, que até o paizão puxou, foi o Cauã, tá? Foi o Cauã, isso aí ninguém percebeu. Eu tô achando que a gente elimina. Ninguém percebeu. Eu achei que a gente já eliminou. Tá? Tô muito feliz. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. De cá pra lá.
Por que você odeia o Palmeiras? Boa! Nossa, vem! Nasci com esse ódio já, desde a escola, quando o Palmeiras estava mal, quando eu tava na época da escola, mas quando ganhava, tinha muito palmeirense. E, pô, os moleques ficavam enchendo meu saco na escola, então eu já ficava com ódio, querendo zoar no próximo jogo já, sabe? Foi uma coisa mesmo de família. Como na minha família tem mais corintiano, aí eu aprendi que o Palmeiras não serve. É um time horrível. Não serve. Não serve é maravilhoso. Cor verde. A cor verde eu nunca coloco no corpo. Ok. Eu odeio o Palmeiras porque eu nasci odiando o Palmeiras e palmeirense também. Mas eu, claro, pesquisei também, vi a história lá, acho que foi no Campeonato Paulista de muito tempo atrás, onde jogadores do Corinthians morreram num acidente de carro, e aí eles tiveram que se inscrever 2 jogadores novos, e o Palmeiras foi o único time que foi contra, e aí apelidaram eles de porco, e eles ainda se orgulham de se chamar de porco, enfim. Puxou fundamento, cara. Mais uma vez vou ter que votar nele pra vocês virem comigo? Mais uma vez. Preciso votar mais uma vez, mais um round nele. Beleza. E eu acho que quando você vira corintiano, você automaticamente já aprende a odiar o Palmeiras. Ok. Eu queria saber de vocês. Levanta a mão aí, por gentileza, e tá tudo bem que levantar, tá? Quem aí acha que o Palmeiras tem mundial? Não tem, tá? Beleza? Ok. Qual que é a figura, qual que é a pessoa do Palmeiras que vocês mais odeiam? Seja um jogador, um técnico, dirigente. Quem que é a pessoa do Palmeiras que vocês mais odeiam? Já saiu, mas é o Felipe Melo. Ok. Pra mim é um... Ok. Odeio. Cauã? É o Felipe Melo. Felipe Melo sempre... Consegue citar outro pra gente, Cauã? O famoso Ctrl-C, Ctrl-V, nosso querido Cauã? Mais uma vez, né? Mais um round. Mais uma vez. Que eu vou de Gustavo Gomes, viu, cara? Gustavo Gomes. Diferenciado. Ok. Mas é um cara que não se mete polêmica, né? Boa, parece. É. E aí, Pedrão? Pô, Dudu, sem dúvida. Dudu? Dudu. Faz sentido. Ainda pra mim tá muito o Cauã sendo palmeirense. Porque quando a gente puxou, fala assim, sobre música, ó, alguém vai cantar música. O Cauã, moleque, ficou paralisado, moleque. Ele ficou... Ele trava, mas ele pode estar tímido. Ele pode Sim, estar mano, tímido. mas, porra, o pessoal Ele ficou pode mais de estar tímido. boinha, tá ligado? Ele ficou tipo... Cara, eu acho que o Cauã, ele é esse combo, mano. Ele é o combo que ele começou tímido, agora eu tô sentindo ele mais solto. Mas ele começou tímido. Mas eu acho que era mais... ele é novo e ele tava meio acanhado. Tava acanhado, e aí, poxa, e aí tem aquela coisa de... Pô, mas ele cantou as músicas, dançou o Poropopó. Mesmo assim... Então, a música, ele acabou comigo. Eu jurava que ele ia engasgar, eu jurava. Mas mesmo assim, eu acho que dos 3, ele é o menos corintiano. Tá bom, vamos lá. Eu vou puxar aqui Vamos no concordar Rodrigo. com o João Santos, galera, mais uma vez? Vamos botar com o mano aqui, beleza? Rodrigão de boné. Tá bom. Rodrigão de boné. Seguinte, Caraca, eu não sei se a gente fez merda, enfim. A história mais louca envolvendo o Corinthians. Mano, fiz tal coisa, aconteceu, meu tio vendeu não sei o quê, ou eu vendi tal coisa, eu fui pra não sei aonde. A história mais absurda. Porque a gente tá falando de Corinthians, né? Uma torcida muito apaixonada. É bando de louco, tem um motivo. Alguma coisa aconteceu. Pera aí, começando com o Cauã pra ele não copiar do Pedrão. Exatamente, vamos lá. Agora a gente pega o Cauã, moleque. Eu nunca fiz muita coisa louca, mas eu sou apaixonado pelo Corinthians. Eu não perco nenhum jogo do Corinthians. Eu sempre assisto todos, sempre que eu ali passando raiva, mas eu acho que eu nunca fiz uma coisa de ser tão louca assim. Tá. Mas... Ainda, né? Ele é novo, ele é novo. Ele é novo. Eu comecei a comprar o Corinthians em 2019. É recente. Até pra cá não teve muita coisa. É recente. Nós temos 2 problemas. Ah, Que ele é novo. ele é novo. E o 2, que nós eliminamos o Rodrigão sem boné. O Rodrigão sem boné não era. Ô, Sandy, ainda bem que eu não fui com ele. Beleza, mas beleza. O Rodrigão sem boné ele não é Tua história, amigão. Fala por que você é do bando de louco. Cara, eu também não tenho uma história, tipo, como você estava citando, vendeu tal coisa pra ir pro Japão, por exemplo, mas, pô, pensando assim, acho que em 2020, depois que ganhou do Palmeiras, eu tinha prometido que ia pintar o cabelo de preto e branco. Aí foi isso. E pintou? Pintei. Fez mecha preta e branca? Como é que foi? Mano, foi metade. Não acredito. Sério mesmo? Foi. Metade. Mas aí passou, tipo, umas 3 semanas, raspei o cabelo. Na final de 2020. Contra quem? Palmeiras. Ó, o cara não inventaria essa história, pô. Cara, tipo assim, ele não inventaria isso do nada agora. Tá ligado? Tem um cabelo. Metade. O Corinthians ganhou em 2020? O Corinthians ganhou em 2020 do Palmeiras? Paulista. Paulistão? Que o Jô sofre o pênalti no final lá, vai pros pênaltis. Palmeiras O Palmeiras vira os pênaltis. com gol do PK. Patrick de Paula. Tô confundindo, 2018. 2018.
2018. Ele deu uma duela. Ele deu Fazer o quê? Chama alguém pra ajudar, pelo amor de Deus. Então assim, ó, nós estamos com dúvida, correto? Então eu quero chamar um dos corintianos de fora, que nós já eliminamos, que vai fazer uma pergunta que só corintiano vai saber responder. Traz a Alessia. Traz a Alessia, traz a Alessia. Vem cá, vem cá. Volte Vem na cá. repescagem. Ajude-nos! Aí ela é palmeirense. Aí ela é palmeirense, é muito bom mesmo. ela que é a palmeirense. Que pergunta que só um corintiano saberia responder? Qual o jogo mais roubado do Corinthians? Que assaltaram o Corinthians. Da história. E aí? Ó, só pode, assim, já deixando bem claro, muitos corintianos só falam de um jogo quando, quando é roubado, tá ligado? E aí, Pedrão? Posso falar? Corinthians e Boca Juniors em 2013. Puta que pariu! Eu tô com Puta ele. que Eu pariu! já Eu puxo tô fechado votação. com Ele não é palmeirense. Eu já puxo votação. Ele não é palmeirense. Votação. Ele não é palmeirense. Ele não é palmeirense. Ele não é palmeirense. Ele não é palmeirense. Alessia, muito obrigado. Você tirou nossa dúvida, Mano, Ele não é palmeirense. vocês querem puxar? Nossa, mano. Sim. Quer falar o seu jogo roubado? Ah, agora veio na cabeça esse do Boca mesmo, que é do Amarí já é... Amarillo. Lembrou Colocou o nome. Colocou o nome do juiz, velho. A realidade é que nenhum dos dois é Palmeiras. Vou fazer uma pergunta então pra finalizar, porque tá muito difícil. Eu quero entender pra vocês, em poucas palavras, o que é ser Corinthians. Corinthians é uma paixão. Acho que o Corinthians é um time que sempre quando entra em campo joga com raça, com emoção. Ele representa a gente. Quando o Corinthians ganha é uma festa. Quando o Corinthians perde, a gente parece que é uma vitória do Corinthians, porque a gente celebra. Sempre quando o time o Corinthians é uma paixão. O Corinthians é como se fosse uma família. Então, supondo, quem não conhece amor, o Corinthians é como se fosse o amor, porque o Corinthians... Tem um poema aí no final. Pedrão, o que é ser Corinthians? Cara, ser Corinthians é ter raça, não desistir até que o juiz apite, é apoiar até o final e é isso, é sangue nos olhos. Moleque, eu acho que não vai ter mais como. Acho que chegou o momento da gente decidir. Quem decidiu, decidiu. Tá em dúvida, vota em alguém aleatório, mas só sobrou essas duas opções. Eu vou puxar. Agora é pra decidir quem que é o palmeirense. Quem é o palmeirense? Quem é o cara que tá mentindo o tempo inteiro? Tá muito difícil. Nesse momento, eu acho que não é nenhum dos dois. Pra ser sincero. Eu ainda vou, com aquilo que eu fui desde o início, eu vou votar no Cauã ainda. O Cauã começou muito mal, mas ele pode ser um cara que começou a acompanhar futebol recentemente. O Pedro falou que o mais triste foi o rebaixamento quando ele era muito novo. O Nilmar, que assim, eu não sei se ele pegou muito. O Roger, pior jogador, não sei se foi aquele bagre. Por isso, pra mim, o Pedro é o palmeirense. Gente, como o Paizão tava falando, eu acho que o Cauã começou mal, mas eu acho que ele se recuperou. Então, assim, na verdade, eu acho que não é nenhum dos dois, mas entre eles aqui, o Cauã com certeza é Corinthians. Então, Pedro seria o palmeirense. Seguinte, eu acho que todo mundo se provou muito bem, tá? Onde a gente testou, as coisas que a gente perguntou. Eu tô muito em dúvida, cara. O Cauã, eu comecei 100% de certeza que ele era Corinthians, depois eu tinha certeza que ele era palmeirense e agora eu já tô em dúvida. Mas o meu voto é o Pedrão, é o palmeirense. Pra mim, senhoras e senhores. Pra encerrar, quando você entrou, Cauã, eu falei assim, mano, você é Corinthians, pai. Você é o mais Corinthians dos 5. Foi desenrolar, falei, pô, talvez ele não seja tão Corinthians assim. Falou, não sou tão fanático, tá ligado? Sou novo, falei, calma aí, tá certo isso aí? Tá certo isso aí, mas beleza. Conforme foi andando as coisas, você foi se desenvolvendo ali, perdendo a timidez, foi bem. Mas, mano, pô, eu acho o Pedrão muito sólido também, mano. Por isso meu voto hoje não vai fazer diferença, porque já tá decidindo por maioria, mas vai ser no Cauã. Boa. 3-2. Então, 2 pro Cauã. É isso. Tá bom, calma aí, não revela. Primeiramente, vamos bater palma pros caras. Jogaram muito. Primeiramente, obrigado. Foi o primeiro quadro aqui do nosso programa, então isso aqui foi maravilhoso, tá? Mas enfim, vamos pros finalmente. Quem é o palmeirense? Por favor, dê um passo à frente. Aí, vambora, moleque! Caralho, moleque! Eu não confiei. É a maior cagada A gente acerta como equipe. Caraca, é isso. Eu sei, moleque, que é pica, moleque. Ó, salva de palmas pros caras mais uma vez aí, ó. Seguinte, ó, então a gente volta tudo, vamos de cá pra lá, vocês vão contando as suas histórias, né? O Pedrão por último, que ele é o palmeirense. Era tudo
Era tudo verdade? É muito Corinthians? É isso aí mesmo? Como é que é? Você tá todo mundo aí? Não, no meu caso é tudo verdade mesmo. Eu saí mesmo de cueca com meu pai na rua, a gente comemorou muito o time do Corinthians. Da hora. Cauã? Eu sou pro Corinthians pra caramba, não perco um jogo. Meu Deus, cara. Não perco um jogo do Corinthians. No começo tu tava meio assim, o que aconteceu? Tava nervoso? Tava meio assim, nervoso. Tá, tava nervoso. Rodrigo me enganou legal. Vou falar pra vocês, eu sou um grande fã de futebol, acompanho futebol de cima a baixo, o mundo inteiro, mas o Corinthians é a minha paixão da vida. Tô lá todo jogo e acho que não sei do que seria minha vida sem o Corinthians. Pô, da hora. Legal, Da hora. legal de... É tudo verdade que eu falei, eu nasci corintiana, literalmente, minha família toda é, principalmente meu pai. Eu acho que o Corinthians, ele une as pessoas, e ele uniu muito eu e meu pai, e tipo, não tem explicação, eu amo. Tudo que eu falei é verdade, eu até faço vídeo de Corinthians pra internet lá. Chama Fiel Debate. Xingo lá o jogador quando joga mal, faço vídeo de curiosidade e vai jeito dele. de verdade. Sigam o brabo, né? Não tem jeito. Posso falar uma coisa? Eu sabia que ele era corintiano, porque quando a gente tava lá dentro, a gente falou assim, imagina se o Yuri Alberto veio entrevistar a gente, ele, cê é louco! Agora. Esse é brabo. Pedro Então, agora. e aí, palmeirense fanático, Não, gente. disse que o Palmeiras não tem mundial. E outra coisa, fez o Poropopó, cantou música. Pra voltar pros amigos depois dessa. A gente vai ter que negociar depois pra cortar umas partes. Né? Não, mas, pô, eu menti tudo, lógico, mas tem muita coisa que, por exemplo, eu só inverti. Por exemplo, minha mãe era corintiana e virou palmeirense por causa do meu pai. Por exemplo, eu era zoado na escola, mas eu não era zoado por palmeirense. Os corintianos que me zoavam, sabe? O Nilmar nada a ver. É, então eu ia invertendo as histórias que de fato... E com 6 anos você não ficou triste, né? Nem um pouco. Mas de fato eu tenho essa memória de ver o Felipe chorando, triste. Assim. Isso também, quando ele citou que o jogo mais marcante dele também foi 2017 contra o Palmeiras. É, eu falei, pô. Então, Até na hora que ele jogo falou ali do jogo mais roubado, eu olhei pro Digo ali fora e só falei, a Marília. A gente se olhou para aquele árbitro que fez aquele roubo histórico, né? Sim, com certeza, cara. Então, mano, olha, primeiramente agradecer e também, ó, cada um aqui, fala suas redes sociais também, vai estar lá aparecendo, então... Instagram, Celcinho_AS. É pedro.galval02. Cauã ZN. É Digo_Piccolomini. Leca Faustino _. O meu é Rô Garcia Maga e o da minha página é Fiel Debate. Finalizamos o primeiro aqui. Então, primeiramente, mais uma vez, palmas aqui. Eu queria convidar aqui o Cauã para fazer a abertura do próximo vídeo, fazer a chamada do próximo vídeo. Então vem pra cá, rapidão. Galera, se inscreve, dá o like, Aí, compartilha, ativa o sininho, né? E compartilha nas redes sociais. E vai Palmeiras. Não, jamais. Corinthians! Vai, Você Corinthians! sabe das coisas.